E se o colapso de uma superpotência começasse não com tanques, nem com mísseis, mas com soja? Foi assim, sem tiros, sem alarde, sem alertas nas fronteiras. O que desmoronou naquele instante não foi um silo, um navio ou um contrato. Foi um elo. Um elo que, por décadas, sustentou uma falsa ideia de estabilidade, a de que a América era insubstituível. Mas bastou uma decisão da China, numa madrugada qualquer, para que o mercado global tremesse. E quando os americanos acordaram, o chão já havia se movido. Em questão de horas, o governo chinês cancelou a compra de 2,4 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, uma carga equivalente a 1,1 bilhão de dólares que já havia sido embarcada. Containers a caminho, navios cruzando oceanos, contratos selados, tudo descartado com um simples comunicado. Não houve negociação, não houve recuo. Houve impacto. A carga foi redirecionada para o Brasil, que nos últimos 4 anos recebeu investimentos de mais de 11 bilhões de dólares em infraestrutura logística oriundos da própria China. Rodovias duplicadas, ferrovias novas, portos remodelados, tudo estruturado para esse momento. Nada foi improvisado. Tudo foi calculado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o efeito colateral foi imediato. Os estoques de soja saltaram 13% em poucos dias, atingindo o nível mais alto desde 2019. O mercado futuro em Chicago entrou em colapso. O preço da soja despencou 8,2%, varrendo quase $500 milhão em valor de mercado em apenas uma semana. Mas o prejuízo real não está apenas nos números. Está nos rostos, nos agricultores do meio oeste que plantaram confiando em contratos futuros com a China. Gente que viu suas margens evaporarem. Gente que já vivia no limite. E agora enfrenta inadimplência, quebra de contratos e a angústia de não saber o que plantar na próxima safra. Para muitos, não foi apenas a perda de uma venda. Foi a ruína de um ciclo de vida inteiro. E a crise não ficou confinada aos campos. Quando a base da cadeia quebra, o efeito chega à mesa do consumidor. Produtos derivados de soja, como óleos, ração animal e alimentos industrializados, começaram a subir de preço nos mercados. A inflação, que já pressionava os lares americanos, ganhou mais um impulso. A pergunta que paira no ar é: por que agora? Por que, num momento tão sensível para a economia americana, a China optou por esse corte abrupto? Teria sido apenas uma retaliação comercial? Ou havia algo mais estratégico por trás desse movimento? O que poucos perceberam, naquele primeiro instante, é que a soja foi só o estopim. Um gesto simbólico, um aviso. A prova de que a China tem hoje alternativas reais para abandonar os Estados Unidos sem olhar para trás. E que o mundo não precisa mais passar por Washington para negociar o próprio futuro. Esse cancelamento não foi apenas uma ruptura comercial. Foi uma ruptura de dependência. E essa palavra é o eixo em torno do qual a guerra econômica está sendo travada. A China não apenas substituiu o fornecedor, ela redefiniu o fluxo global de uma das commodities mais estratégicas do planeta. Com esse gesto, mostrou que não precisa mais do agronegócio americano para alimentar seu povo. E, ao mesmo tempo, expôs a vulnerabilidade de uma cadeia produtiva inteira, que se considerava estável. Mas tem mais. Ao escolher o Brasil como novo parceiro, Pequim não apenas migrou sua demanda. Ela reforçou um novo eixo comercial, consolidando uma estrutura que já vinha sendo construída. Hoje, o Brasil já supre 70% da demanda chinesa por soja, com contratos em moedas alternativas ao dólar, e com garantias logísticas que driblam o sistema financeiro ocidental. É aí que o buraco fica mais fundo. Porque quando um país como a China rompe com um elo fundamental da economia americana e ainda oferece uma alternativa pronta ao restante do mundo, sem dólar, sem Wall Street, sem Washington, isso não é comércio. Isso é insurgência geoeconômica. E o campo americano? Desmorona. As perdas agrícolas já são estimadas em bilhões. Mas o estrago real ainda está por vir. Os agricultores, majoritariamente concentrados em estados como Iowa, Nebraska, Illinois e Indiana, agora enfrentam o dilema da insegurança contratual. E essa insegurança não é só econômica, é política. A mensagem de Pequim é clara. Se você apoia um governo hostil, sua economia local pagará o preço. A soja virou um recado, uma chantagem estratégica. E talvez o mais chocante seja perceber que ela funcionou. Não foi um míssil, não foi um embargo formal, nem sequer houve uma coletiva de imprensa. Foi só uma caixa, ou melhor, milhares delas, cheias de milho americano, paradas em portos asiáticos, recusadas, alegando mofos, resíduos de pesticida, parâmetros de qualidade fora do padrão. Mas nada disso foi comprovado, não pela USDA, nem pela OMC, e os Estados Unidos sabiam disso, só que já era tarde demais, quando a China começou a devolver embarques inteiros de grãos norte-americanos alegando preocupações sanitárias. Ela não estava protegendo seus consumidores, estava sinalizando uma nova doutrina, a do bloqueio informal. A arma não era mais uma tarifa, era o desvio de padrão,
A fiscalização surpresa. O ajuste técnico que, no papel, parece legítimo, mas que, na prática, paralisa containers, quebra contratos e desmonta cadeias inteiras. E o mais assustador? Não há como prever, nem como reagir. De um lado do mundo, um agricultor de Iowa como o Bill 60, e 2 anos, 3 gerações de lavoura, dívidas para pagar, vê a colheitadeira parada. O contrato que assinou para entregar soja no próximo trimestre agora está em risco. O comprador chinês sumiu. O preço caiu. O banco não quer refinanciar. A esposa pergunta: "E agora, Bill?" Do outro lado, em um pequeno mercado no Texas, Susan encontra o óleo de soja 12% mais caro. O leite infantil subiu de novo. O frango, que depende de ração à base de soja, está custando quase o dobro de 2 anos atrás. E ela pergunta: "Como é que eu vou fazer esse dinheiro durar até o fim do mês?" Essas histórias não estão nos jornais. Não viram manchete. Mas estão acontecendo agora, com gente real. Com famílias que não têm nada a ver com decisões políticas, mas que sentem todos os dias o peso de uma guerra que não declararam. Empresas de exportação nos Estados Unidos já relatam dificuldades para manter contratos de longo prazo com a China. Os riscos ficaram altos demais. Ninguém sabe se um embarque fechado hoje será aceito daqui a 2 meses. Grandes redes de distribuição estão diversificando fornecedores. Pequenas cooperativas estão se fundindo para sobreviver. Bancos agrícolas estão reduzindo as linhas de crédito para produtores. É um efeito dominó. E isso não é apenas um problema agrícola. É um sinal de algo muito maior. Os Estados Unidos estão perdendo a previsibilidade que um dia sustentou seu domínio comercial. Previsibilidade. Essa era a palavra mágica. O mundo negociava com os Estados Unidos porque sabia que ali havia estabilidade. Que contratos seriam honrados, que entregas seriam feitas, que acordos teriam validade. Mas agora? Agora, o próprio sistema americano parece instável. Um governo que muda radicalmente a cada ciclo eleitoral. Tarifas que sobem ou descem com base em discursos. Um presidente promete 60% de tarifas sobre tudo o que vem da China. O outro tenta aliviar, sem apoio do Congresso. Por quanto tempo esse sistema aguenta? A China já entendeu que não precisa mais derrubar a economia americana de uma vez. Basta corroê-la pelas bordas, como fez com a soja. Como está fazendo com o milho. Como pode fazer com o trigo, a carne, o alumínio ou até com o dólar. Porque, com cada novo contrato que a China fecha com o Brasil, com a Argentina, com o Vietnã fora do circuito bancário americano, fora do dólar, o mundo vai se acostumando a outra lógica. Uma onde Washington já não dita as regras. Uma onde o dólar já não é o ponto de partida. Quando a inflação sobe, as taxas de juros disparam, os preços não param de crescer, as empresas investem menos, cortam funcionários, os salários estagnam, os empregos minguam, a renda real despenca. E de novo, o impacto está na casa da Susan, no campo do Bill, no caixa do supermercado, no seu bolso. E tudo isso começou com a soja. Mas a China não parou por aí. Ela fechou contratos de milho com o Brasil, deu prioridade a fornecedores sul-americanos, fez acordos de longo prazo com cláusulas que excluem o dólar, criou plataformas de pagamento que não passam por Nova York. E ao fazer isso, abriu uma estrada paralela. Uma estrada pela qual o mundo já está começando a circular e onde os Estados Unidos não têm mais os pedágios, os postos de controle, nem o GPS. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Já ouviu falar de terras raras? Se não ouviu, está na hora de conhecer. Porque talvez elas sustentem tudo o que você toca no seu dia a dia. E mais importante, tudo o que um país precisa para funcionar como potência militar e industrial no século XXI. Lantânio, neodímio, disprósio, ítrio. Nomes estranhos? Simulation. Mas essenciais. São usados em baterias, ímãs de turbinas eólicas, carros elétricos, smartphones, radares, drones e mísseis balísticos. Sem essas matérias-primas, o mundo moderno simplesmente trava. E adivinhe quem controla mais de 85% da produção mundial? A China. Em abril de 2025, a China suspendeu a exportação de 6 tipos de terras raras para os Estados Unidos, sob a alegação de necessidades internas de segurança nacional. Mas analistas sabem o que isso realmente significa. Retaliação estratégica. Um aviso. Vocês mexeram com a soja. Agora vamos testar o pulso de vocês nos chips. Imagine o que isso representa para empresas como Apple, Tesla, Raytheon, Lockheed Martin, Intel. Imagine o que isso representa para você. Não estamos falando de uma ameaça distante. Estamos falando do chip que roda no seu celular, da bateria do seu carro, da placa de vídeo do seu computador, do radar que protege seu espaço aéreo. E se essas cadeias forem interrompidas? Poderíamos ver prateleiras vazias, produtos encarecendo de forma explosiva.
Fábricas parando por falta de insumos, linhas de produção inteiras esperando por um único grama de disprósio que não chega. Seria um colapso. Mas a China parou por aí? Não. Ela foi além. Suspendeu formalmente a compra de aviões e peças da Boeing. Um golpe seco que atingiu diretamente trabalhadores em estados-chave como Washington, Carolina do Sul e Missouri. Você já parou para pensar no que acontece quando uma empresa como a Boeing perde seu maior cliente? Os reflexos são devastadores. Queda de receita, corte de produção, demissões em massa, redução de turnos, aposentadorias antecipadas, efeitos em toda a cadeia aeronáutica. E quando esses empregos desaparecem, com eles vão também os salários, os impostos e o consumo local. A economia de cidades inteiras afunda. E tudo isso por quê? Porque um país decidiu não mais comprar. Não parece guerra, mas é. Uma guerra travada com contratos, não com tanques, com balanças comerciais, não com tropas, com navios redirecionados, não com mísseis lançados. E a parte mais inquietante é perceber que os Estados Unidos não têm como retaliar na mesma moeda. Você consegue imaginar os Estados Unidos cancelando, do dia para a noite, todas as compras de componentes eletrônicos chineses? Simplesmente não é viável. Porque ao longo dos últimos 30 anos, as maiores corporações americanas migraram sua produção para a Ásia. Em busca de custos menores, abriram mão da autonomia. E agora estão nas mãos de quem detém a produção. Porque se um país não pode retaliar com o mesmo peso, ele perde o jogo de poder. E quem dita as regras passa a ser quem tem o controle das cadeias, não quem tem o discurso mais forte. Se esse conteúdo te deu uma nova perspectiva, se você começou a ligar os pontos entre o que parece distante e o que bate direto na sua rotina, então não pare aqui. Aperte o botão de inscrever-se, curta o vídeo, compartilhe com alguém que ainda acredita que isso tudo é só briga de mercado. Em abril de 2025, o ex-presidente anunciou aquilo que chamou de o maior ato de proteção econômica da história americana. Uma tarifa de 60% sobre todas as importações da China. Sem exceção, sem negociação, sem trégua. O anúncio caiu como uma bomba no mercado global. Mas não foi uma bomba no sentido clássico. Foi mais como uma rachadura que se abre devagar e de repente engole a estrutura inteira. Em poucas semanas, o impacto começou a se espalhar pelos 4 cantos do cotidiano americano. Um celular que ficou mais caro, um notebook que demorou mais a chegar, uma peça do carro que não foi reposta, um pacote de roupas que nunca chegou. E claro, o preço no supermercado. Porque quando os insumos encarecem, tudo encarece com eles. Foi aí que o fantasma de 2018 voltou. Naquele ano, durante o primeiro mandato de Trump, o país já havia experimentado o peso de uma guerra tarifária mal calibrada. Segundo o Peterson Institute for International Economics, as tarifas de então aumentaram em $1.277 os custos anuais por família americana. Um valor nas manchetes, mas que esmagou o poder de compra da classe média. Agora, em 2025, o cenário é ainda mais arriscado. Porque não se trata apenas de um novo ciclo de tarifas. Trata-se de um retorno ideológico. Uma doutrina econômica baseada no confronto como método, no fechamento como proteção, na força como estratégia. Mas força contra o quê? E a favor de quem? É fácil dizer que tarifas protegem empregos americanos. Mas quais empregos? E por quanto tempo? A resposta pode estar em Michigan, estado industrial, berço da indústria automobilística, região que, por décadas, definiu o ritmo do progresso americano e que hoje enfrenta um dilema: como competir com fábricas asiáticas que produzem mais rápido, mais barato e, em alguns casos, com mais qualidade? As tarifas deveriam proteger esses empregos. Mas o que acontece na prática é que elas aumentam o custo dos insumos. O aço chinês, os semicondutores taiwaneses, os chips coreanos, tudo encarece. E quando isso acontece, as fábricas americanas passam a produzir com custo elevado e perdem competitividade no exterior. Ou seja, não vendem mais lá fora. E vendem menos aqui dentro. A retórica do protecionismo se desmancha diante da realidade da interdependência global. E não é só Michigan. Ohio, Pensilvânia, Indiana, estados que votaram em Trump com a promessa de uma revitalização industrial, agora veem uma nova onda de instabilidade. Investidores internacionais hesitam. Fabricantes repensam plantas. Cadeias logísticas travam. E no coração de tudo isso está a mesma ideia. Quanto mais alta for a muralha econômica, mais seguro estará o país. Mas será mesmo? Vamos fazer uma pausa, respirar fundo e inverter a lógica. E se as tarifas não forem uma defesa, mas uma prisão? Porque, ao fechar as portas para a China, os Estados Unidos também estão se trancando para dentro. Estão impedindo a entrada de insumos essenciais. Estão dificultando a modernização de setores-chave. Estão travando o avanço tecnológico por medo da concorrência. E essa decisão tem rosto. Tem o rosto do trabalhador da Caterpillar, que acaba de perder o turno noturno.
Do operador de máquina na Ford, dispensado depois de 12 anos por queda de demanda. Da vendedora na Best Buy, demitida porque os produtos importados pararam de chegar. Tarifas soam como algo distante, técnico, político, mas na prática são demissões. Preços altos, menos investimento, menos crescimento. E enquanto a tensão cresce, a China observa e responde. Poucos dias após o anúncio das novas tarifas, Pequim suspendeu a exportação de 6 minerais estratégicos e impôs 125% de tarifa retaliatória sobre produtos agrícolas e industriais americanos. A mensagem foi clara. Quer jogar duro? Nós também. E os efeitos? Já estão aí. Segundo a US Chamber of Commerce, as novas tarifas podem reduzir o PIB em 0,6% até meados de 2026 e eliminar mais de 320 mil empregos. A maioria deles em pequenas e médias empresas que não têm como repassar o custo ou relocar produção. Tarifa gera encarecimento. Encarecimento trava produção. Produção travada leva à demissão. Demissão gera queda de consumo. Queda de consumo afeta toda a economia. E tudo isso pode ter sido apenas o começo, porque com a escalada tarifária surgem também os litígios internacionais. Em abril, a China protocolou queixa na Organização Mundial do Comércio, acusando os Estados Unidos de práticas unilaterais e violação de tratados. A diplomacia virou tribunal, e quando tribunais se tornam trincheiras, é sinal de que a política falhou. Em abril de 2025, quando a China anunciou que suspenderia a compra de 179 aeronaves da Boeing que estavam programadas para entrega entre 2025 e 2027. Uma decisão que parecia técnica, quase burocrática, mas que na prática colocou 10 bilhões de dólares em jogo. A Boeing não é apenas uma fabricante de aviões, ela é um símbolo. Um dos poucos pilares industriais americanos que ainda competem no topo de um setor estratégico. Uma empresa que gera mais de 140 mil empregos diretos e alimenta uma cadeia com quase 1 milhão de empregos indiretos, de engenheiros a fornecedores de parafusos, de software a aço aeronáutico. Agora imagine o que acontece quando o maior cliente dessa empresa, o governo chinês, via suas companhias aéreas estatais, simplesmente fecha a porta. A Boeing, que já vinha enfrentando dificuldades após anos de escândalos e atrasos no modelo 373 MAX, vê-se diante de um rombo bilionário repentino. E com isso, vem os cortes, vem os turnos reduzidos, vem as demissões. Meu pai trabalhou 26 anos na planta da Boeing, em Charleston. Ele foi mandado embora na terça, sem aviso, sem pacote, só com a certeza de que o turno da noite foi cancelado indefinidamente. Essa foi a mensagem que circulou num grupo fechado de ex-funcionários logo após o anúncio da suspensão chinesa. Em Everett, no estado de Washington, onde a Boeing mantém uma de suas maiores instalações, a produção do 787 Dreamliner foi interrompida por falta de peças. Pequenas empresas que produzem componentes como sistemas hidráulicos, carenagens, peças eletrônicas começaram a demitir. Sindicatos pressionam por renegociações. Bancos locais relatam aumento no número de empréstimos inadimplentes de funcionários da cadeia aeronáutica. Além do cancelamento, a China proibiu a importação de peças de manutenção americanas para sua frota já existente de aviões Boeing. Isso forçou companhias aéreas chinesas a adaptar sua logística, usando peças paralelas ou remanejando aeronaves, o que aumentou o risco de atrasos, voos cancelados e, claro, custos operacionais. O golpe não afetou só os Estados Unidos, afetou os próprios chineses. Mas mesmo assim, foi mantido, porque a mensagem era mais importante do que o desconforto temporário. A GE Aviation, fornecedora de turbinas e sistemas para a Boeing, já alertou sobre queda nas encomendas. Empresas menores, especializadas em software de navegação ou sensores de bordo, estão entrando em recuperação judicial. E enquanto isso, a China anunciou um investimento de 6,3 bilhões de dólares na expansão de sua própria fabricante nacional de aviões, a Comac. A mesma lógica usada na soja, no milho e nos contratos agrícolas agora se aplica ao setor aeroespacial. Reduzir dependência americana, substituir por produção interna ou parceiros aliados e usar a ruptura como demonstração de força. E não é só com aviões. A China também suspendeu exportações de terras raras utilizadas na fabricação de dispositivos eletrônicos, armas de precisão, mísseis e satélites. Segundo estimativas da Bloomberg, a suspensão afetou imediatamente 42 fábricas americanas envolvidas com defesa e tecnologia avançada e pode gerar um prejuízo superior a 1 bilhão e 400 milhões de dólares só no segundo trimestre. No setor de defesa, a Raytheon e a Lockheed Martin anunciaram que seus cronogramas de produção sofreram atrasos. Algumas entregas de sistemas antimísseis foram adiadas. Contratos com o Pentágono precisaram ser renegociados. Entre os dias 14 e 20 de abril de 2025, Xi Jinping percorreu o Sudeste Asiático com um roteiro revolucionário: Malásia, Vietnã e Camboja.
Nenhum deles aparece nas manchetes ocidentais como ameaça econômica. Durante essa semana, foram assinados 16 acordos bilaterais. E mais importante, foram prometidos 11,5 bilhões de dólares em investimentos em infraestrutura regional, ferrovias, portos, cabos de dados submarinos, plataformas de pagamento, a construção de um sistema comercial paralelo. Um mundo onde a palavra aprovação americana já não tem mais utilidade. E o mais simbólico? Ninguém protestou, porque o mundo já se acostumou a fazer sem os Estados Unidos. Hoje, o Sudeste Asiático já ultrapassou os Estados Unidos como principal parceiro comercial da China. Em 2024, o total de trocas com a região chegou a 987 bilhões de dólares. Com os Estados Unidos, foram apenas 660 bilhões de dólares. E a curva continua a divergir. Essa mudança não foi súbita, foi estratégica. Enquanto os Estados Unidos impunham tarifas e ameaçavam aliados com sanções por se aproximarem de Pequim, a China construía estradas, usinas, fábricas e confiança. E confiança é a nova moeda do mundo. Porque quando se trata de alianças, o que mais importa não é a força, é a previsibilidade. E hoje, quem oferece mais previsibilidade? Um país onde cada eleição redefine toda a política externa, ou um que mantém o mesmo plano há 20 anos? Essa resposta está sendo dada com contratos, não com votos. E os efeitos disso já são sentidos nos lares americanos. A empresa que vendia peças automotivas para a Malásia perdeu o cliente. O produtor agrícola que exportava soja para a Indonésia viu seu volume cair. O fornecedor de softwares industriais que fazia negócios com o Vietnã já não é mais competitivo. E enquanto isso, as cadeias globais continuam se realocando. E os Estados Unidos? Em meio a essa transição, surgem sinais que escapam ao radar comum, mas dizem tudo. A China e a Tailândia firmaram acordo para utilizar moedas locais no comércio bilateral. O Vietnã anunciou que não servirá como entreposto para produtos chineses burlarem tarifas, mas assinou contratos militares com os Estados Unidos e comerciais com Pequim no mesmo mês. A Indonésia, que antes comprava caças russos, agora negocia com Boeing e Comac ao mesmo tempo. É um novo jogo, onde ninguém quer escolher lados, mas todos estão escolhendo fluxos de capital, de infraestrutura, de influência. E cada fluxo que escapa dos Estados Unidos enfraquece sua capacidade de ditar as regras. As empresas americanas estão sendo excluídas de licitações em que antes eram favoritas. Em alguns portos do Sudeste Asiático, sistemas de pagamento chineses como o CIPS já substituíram o SWIFT. Plataformas de e-commerce integradas ao yuan ganham força. Investidores privados estão migrando para bolsas da Ásia e startups de inteligência artificial chinesas captam mais rápido que as do Vale do Silício. Até mesmo na África, onde os Estados Unidos tentam recuperar influência, a China já responde por mais de 180 bilhões de dólares em trocas comerciais anuais, com centenas de projetos ativos financiados pelo Banco de Desenvolvimento Chinês. E isso tem um nome: exclusão estratégica. Os Estados Unidos não estão sendo derrotados, estão sendo contornados. Hoje, a maior ameaça à hegemonia americana não é um confronto direto, mas a irrelevância progressiva. A China não quer destruir os Estados Unidos. Ela quer algo mais eficiente, tornar os Estados Unidos opcionais. E então, a pergunta que resta é: como termina uma era? A história mostra que impérios não ruem de um dia para o outro. Eles evaporam. Não é um muro que cai, é uma perda gradual de relevância. É quando o dólar já não é mais padrão para todos os contratos. É quando as negociações acontecem em outras salas onde o americano não está mais presente. É quando países fazem acordos bilaterais sem sequer mencionar os Estados Unidos. É quando a indústria perde autonomia, a diplomacia perde tração e o consumo perde fôlego. É nesse ponto que estamos. Mas seria tudo isso irreversível? Essa é a pergunta que precisa ser feita. O mundo que está surgindo não é anti-americano, ele é pós-americano. É um mundo multipolar, com várias rotas, vários centros, várias moedas, vários protagonistas. O que determina o papel dos Estados Unidos agora não é o passado, é a capacidade de aceitar essa nova realidade e se adaptar a ela. Isso exige humildade, mas exige, sobretudo, coragem. E onde entra você nisso tudo? No centro. Porque enquanto essas decisões parecem ser sobre governos, tratados e tarifas, a verdade é que elas afetam você. Na prateleira do supermercado, no financiamento da sua casa, no preço da gasolina, na sua aposentadoria, na sua estabilidade. O colapso de uma hegemonia é também o colapso de um modo de vida. E se você não entender o que está por trás disso, não conseguirá se preparar para o que vem depois. É por isso que este conteúdo existe. Não para vender medo, mas para despertar consciência. Para mostrar que, sim, o mundo está mudando. E que sim, você tem o direito de entender o que está em jogo. Porque só assim,
Com informação, visão e espírito crítico, podemos evitar que o futuro seja apenas consequência dos erros de hoje. Então aqui vai o convite. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo. Comente abaixo. Qual foi o momento mais impactante dessa série para você? Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo conteúdo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.